Pois é, chegou novembro e com ele aquela onda azul que a gente já conhece, né? Mas olha, o Novembro Azul vai muito, muito além de uma simples campanha. É, na verdade, um chamado super importante para a ação. E a gente vai entender direitinho o porquê. Então, a grande questão que guia nossa análise é justamente essa. Por que novembro se veste de azul? Essa cor, na verdade, é o símbolo de um movimento global que nasceu com um objetivo bem específico e hoje, olha só, abraça uma visão muito mais completa da saúde masculina. Essa jornada toda começou lá em 2003, na Austrália, com o Movember, que focava na saúde dos homens de um modo geral. Em 2011, essa ideia chegou com tudo no Brasil. No começo, bem centrado no câncer de próstata. E o mais legal é que, bem recentemente, em 2023, a gente viu um passo gigantesco, a criação do Novembrinho Azul, que expande o cuidado já para a infância e adolescência. Isso mostra uma evolução e tanto na conscientização. Ok, para a gente entender de verdade a urgência desse movimento, a gente precisa ir direto na raiz dele, o câncer de próstata. Para se ter uma ideia, ele é o tipo de tumor mais comum entre os homens aqui no Brasil, tirando o câncer de pele, claro. Então, a dimensão do problema é enorme. E olha só esse primeiro número que já dá um impacto. O Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima mais de 71 mil novos casos por ano no Brasil. Isso pensando no período de 2023 a 2025. Sabe o que isso significa? É como se fossem quase 200 novos diagnósticos por dia. É muita gente. E o impacto diário é ainda mais direto. Infelizmente, a gente está falando de uma média de 47 mortes por dia por causa dessa doença aqui no país. 47 vidas. É um número que faz a gente parar para pensar, né? Na importância da prevenção e de descobrir a doença cedo. Mas vamos lá, o que é a próstata, afinal? Falando de um jeito bem simples, é uma glândula que só o corpo masculino tem. Ela fica ali logo abaixo da bexiga e na frente do reto. E saber onde ela está é super importante, não só pela função dela no sistema reprodutor, mas também para a gente sacar como funcionam os métodos de diagnóstico. Agora, atenção para um ponto que é crucial. A gente tem essa mania de associar a doença com um sintoma, né? De sentir alguma coisa para só então procurar um médico. Só que com câncer de próstata, essa lógica é muito, mas muito perigosa. Isso porque a doença costuma ser silenciosa, sabe? Não dá sinal de vida nos estágios iniciais. Existem alguns fatores que, digamos, acendem um alerta de risco. A idade é o principal deles. A maioria dos casos aparece depois dos 65 anos. O histórico na família, ter pai, irmão ou tio que já teve a doença, também pesa bastante. Além disso, homens negros e pessoas com obesidade têm um risco aumentado. Conhecer esses pontos é o primeiríssimo passo para o autocuidado. E agora, se liga nesse número que explica perfeitamente por que a gente fala tanto em prevenção. Quando os sintomas finalmente dão as caras, sabe, dificuldade para urinar, sangue na urina, em cerca de 95% dos casos, o tumor já está numa fase avançada. 95%! E a consequência disso é direta e grave, como essa citação reforça. Se o diagnóstico vem tarde, a chance de cura fica muito mais difícil. É por isso, gente, que a estratégia nunca pode ser vou esperar sentir alguma coisa para ver no que dá. Ok, já falamos do problema, que é sério, mas agora vamos virar a chave e falar da solução. E a boa notícia, a ótima notícia, é que sim, existem formas super eficazes de diminuir o risco e de aumentar e muito as chances de cura. O caminho é um só: prevenção e diagnóstico precoce. E as recomendações são bem diretas, baseadas em hábitos de vida. Primeiro, uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e grãos. Segundo, se mexer, praticar atividade física regularmente. Terceiro, manter o peso adequado. E quarto, claro, evitar o cigarro e não exagerar na bebida. O legal é que isso não protege só da próstata, mas um monte de outras doenças também. A orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é bem clara. A conversa com o especialista deve começar aos 50 anos para a população em geral. Mas, se existe algum fator de risco, como ter casos na família ou para homens negros, essa conversa tem que ser antecipada para os 45 anos. A chave é essa, a discussão individualizada com o médico. E nessa conversa, provavelmente vão surgir os dois exames principais, que, olha, um completa o outro. O exame de PSA é um teste de sangue bem simples que mede uma enzima da próstata. Já o exame de toque retal é um exame físico super rápido que permite ao médico sentir a glândula diretamente para checar se tem algum caroço ou alguma alteração. Mas por que precisa fazer os dois? Será que só o de sangue não adianta?
Bom, a resposta está bem aqui nesse gráfico. Dá uma olhada. Cerca de 20% dos casos de câncer de próstata, ou seja, 1 em cada 5, são detectados apenas pelo exame de toque, mesmo quando o PSA no sangue está normal. Ou seja, confiar só no exame de sangue é deixar uma porta bem perigosa aberta. E isso nos leva a um ponto que não dá para fugir: o tabu. O preconceito, a desinformação em torno do exame de toque retal, tudo isso ainda é uma barreira gigante. Mas, gente, superar isso não é só uma questão de quebrar paradigmas. É um ato de inteligência e de autocuidado que pode literalmente salvar uma vida. E agora vamos dar um passo além, porque o Novembro Azul cresceu. Hoje, a campanha entende que a saúde masculina é uma jornada para a vida inteira, sabe? O foco se expandiu muito além de uma única doença. Hoje em dia, o Novembro Azul também joga luz em outros temas que são cruciais. A gente está falando de saúde mental, do controle de doenças crônicas como diabetes e pressão alta, da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e até da prevenção de acidentes e violência. É um cuidado integral, de verdade. E a maior prova dessa evolução toda é o Novembrinho Azul, uma iniciativa super nova que virou lei em 2023 e que direciona o olhar para a saúde preventiva de meninos e adolescentes até os 15 anos. A ideia é essa: o cuidado tem que começar desde cedo. E os objetivos são muito práticos. Incentivar a vacina contra o HPV, que é fundamental. Encorajar o diálogo sobre a saúde dos testículos, sem vergonha. Ensinar desde cedo sobre como prevenir os fatores de risco das doenças de adulto e, claro, capacitar os profissionais de saúde para esse atendimento. É, literalmente, plantar a sementinha do autocuidado para o futuro. E no fim das contas, tudo se resume a essa frase aqui, que é perfeita. O grande objetivo de todas essas iniciativas, do Novembro ao Novembrinho Azul, é encorajar os homens a serem os protagonistas da própria saúde, assumindo a responsabilidade pelo seu bem-estar. Então a análise de hoje se encerra com uma reflexão. Porque ir além de só usar uma peça de roupa azul é o que realmente importa. A pergunta que fica é: que conversa sobre saúde este novembro vai inspirar na vida pessoal, na família, no círculo de amigos? Porque o diálogo é sempre o primeiro passo para a ação.